Existe algo dentro da sua casa que pode estar influenciando sua vida espiritual sem que você perceba? Muitas pessoas passam horas escolhendo móveis, cores, objetos de decoração e formas de deixar o ambiente mais bonito. Mas a Bíblia nos mostra que uma casa nunca foi apenas paredes, portas e objetos. Para as Escrituras, uma casa representa muito mais. Ela representa família, representa legado, representa o lugar onde valores são construídos e onde o coração encontra descanso. Por isso, ao longo da história bíblica, Deus sempre se preocupou com aquilo que entrava e permanecia dentro de um lar. Desde os tempos antigos, os povos entendiam que determinados objetos, símbolos e práticas carregavam significados profundos. Alguns aproximavam as pessoas de Deus, outros desviavam o coração humano para caminhos perigosos. E esse alerta continua sendo atual, porque nem tudo aquilo que parece inofensivo aos olhos humanos é espiritualmente neutro. Existem coisas que entram em uma casa pela aparência, pela tradição, pela curiosidade, ou simplesmente porque todos fazem. Mas quando analisamos as Escrituras com atenção, percebemos que Deus frequentemente alertava seu povo sobre aquilo que poderia ocupar um espaço de Deus. A pergunta que precisamos fazer não é apenas: isso combina com a minha casa? Mas sim, isso está de acordo com os princípios de Deus? Neste vídeo, vamos analisar 3 alertas bíblicos relacionados ao ambiente do lar. Vamos entender o contexto histórico por trás dessas advertências e qual era a verdadeira preocupação de Deus ao orientar seu povo. A primeira delas está relacionada a algo que para muitas culturas antigas parecia apenas um símbolo ou uma tradição, mas que a Bíblia tratou como uma das maiores ameaças à fidelidade espiritual. Talvez por ser comum, muitos deixaram de perceber o perigo. Mas afinal, que tipo de objeto poderia parecer apenas uma decoração, mas representar algo muito mais profundo? É isso que vamos descobrir. Quando pensamos em idolatria, muitas pessoas imaginam imediatamente grandes templos antigos, estátuas gigantes ou povos de outras épocas se curvando diante de imagens. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. A idolatria nem sempre começa em um altar. Às vezes, ela começa dentro de uma casa, em algo que parece apenas um objeto, uma lembrança, uma tradição familiar, um símbolo aparentemente sem importância, mas que, aos poucos, pode ocupar um lugar que deveria pertencer somente a Deus. No mundo antigo, era comum que as casas tivessem objetos ligados à espiritualidade dos povos. Pequenas imagens, amuletos e símbolos religiosos eram vistos como formas de proteção, conexão com divindades ou garantia de prosperidade. Para aquelas culturas, esses objetos representavam segurança. Mas para Deus, o problema estava no lugar que eles ocupavam no coração das pessoas. No segundo mandamento entregue a Moisés, Deus declarou: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Êxodo 20 apresenta uma das advertências mais claras contra colocar qualquer coisa no lugar da adoração que pertence ao Criador. Mas por que essa preocupação era tão grande? Porque a idolatria nunca era apenas sobre um objeto. Era sobre relacionamento, era sobre confiança. Era sobre quem governava o coração humano. Um objeto por si só poderia parecer apenas madeira, pedra ou metal. Mas quando uma pessoa atribuía poder espiritual a ele, aquele objeto passava a ocupar um espaço que Deus nunca deveria perder. Um dos exemplos mais interessantes aparece na história de Jacó. Deus ordenou que ele voltasse para Betel. Antes de seguir viagem, Jacó disse à sua família: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Havia objetos dentro daquela família que carregavam uma influência espiritual diferente daquela que Deus desejava para eles.
Jacó entendeu que algumas coisas precisavam ser removidas para que aquele lar estivesse novamente alinhado com Deus. E essa reflexão continua atual. A pergunta não é apenas: eu tenho uma estátua dentro da minha casa? A pergunta mais profunda é: existe alguma coisa ocupando um espaço no meu coração que deveria pertencer a Deus? Porque a Bíblia mostra que aquilo que recebe nossa confiança absoluta acaba se tornando nosso verdadeiro Senhor. Mas existe um segundo alerta bíblico ainda mais sutil. Algo que não precisa estar em uma prateleira ou sobre uma mesa. Algo que pode entrar silenciosamente através de práticas, pensamentos e busca por respostas espirituais fora de Deus. E esse é um perigo que muitas pessoas não percebem. Mas que práticas a Bíblia identifica como uma porta aberta para influências evitadas? Existe um perigo espiritual que muitas vezes passa despercebido. Ele não está em uma imagem sobre uma prateleira. Não está em um objeto antigo guardado em uma caixa. Ele aparece através de escolhas, através de práticas, através daquilo que uma pessoa permite entrar em sua vida e influenciar seu coração. A Bíblia mostra que Deus sempre se preocupou com as fontes que orientavam o seu povo, porque aquilo que buscamos para encontrar direção, respostas ou segurança revela onde está depositada a nossa confiança. E é exatamente por isso que as Escrituras fazem fortes advertências contra práticas relacionadas ao ocultismo e à busca de orientação espiritual fora de Deus. No livro de Deuteronômio, Deus orientou Israel: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Essa advertência fazia sentido dentro do contexto da época. Os povos ao redor de Israel buscavam respostas através de rituais, consultas espirituais, previsões e práticas que prometiam revelar o futuro ou controlar acontecimentos. Muitos acreditavam que essas práticas ofereciam proteção, orientação, poder. Mas a mensagem bíblica era diferente. O povo de Deus não deveria procurar direção em forças espirituais desconhecidas. A confiança deveria estar no próprio Deus. O problema nunca foi apenas o ritual. Era a troca de dependência, era substituir a busca pelo Criador pela busca por outras fontes de poder. E esse princípio continua sendo uma reflexão importante nos dias atuais, porque uma casa não é influenciada apenas pelos objetos que possui. Ela também é influenciada pelas ideias que aceita, pelos valores que cultiva, pelas práticas que normaliza. Mas existe ainda um terceiro alerta, e talvez seja o mais difícil de perceber, porque ele não chega através de algo externo. Ele nasce dentro das próprias pessoas que vivem naquele ambiente. A Bíblia mostra que uma casa pode estar cheia de coisas bonitas, mas ainda assim ser um lugar sem paz, porque existe algo capaz de destruir relacionamentos, afastar pessoas e enfraquecer uma família: o que sai do coração humano. Jesus ensinou que do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essa declaração revela algo profundo. Antes de uma atitude aparecer do lado de fora, ela geralmente começa dentro. Uma palavra agressiva, uma mágoa guardada, uma falta de perdão, um ambiente dominado pela ira. Tudo isso pode transformar um lar em um lugar de conflito. A Bíblia apresenta a casa não apenas como uma construção física, mas como um ambiente onde vidas são formadas. Por isso, não basta retirar algo de dentro da casa. É necessário observar aquilo que está sendo cultivado dentro do coração. Porque uma casa protegida por Deus não é definida apenas pelo que está nas paredes, mas pelo que existe dentro das pessoas que vivem nela. E agora, chegamos ao último ponto. Porque depois de revelar aquilo que pode prejudicar um lar, precisamos responder uma pergunta ainda mais importante.
Se existem coisas que devemos retirar, o que precisa estar presente dentro de uma casa para que ela seja verdadeiramente um lugar onde Deus habita? Depois de entender os alertas que a Bíblia apresenta, existe uma pergunta ainda mais importante: o que deve estar dentro de uma casa para ser abençoada? Porque a mensagem das Escrituras nunca foi apenas sobre remover coisas. Não se trata apenas de tirar objetos, abandonar práticas ou eliminar comportamentos. O propósito de Deus sempre foi transformar o coração das pessoas. Uma casa pode estar organizada, ter os melhores móveis e ser admirada por todos. Mas, se dentro dela não existir amor, perdão e presença de Deus, algo essencial estará faltando. Na Bíblia, vemos que Deus não procura apenas habitar em construções feitas por mãos humanas. Ele deseja habitar na vida das pessoas. Por isso, quando Josué reuniu o povo de Israel, ele declarou: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa declaração não era apenas uma frase bonita, era uma decisão, um compromisso de colocar Deus no centro daquele lar. Uma casa guiada por Deus não é uma casa onde nunca existem problemas ou dificuldades. É uma casa onde existe um caminho para voltar, onde existe perdão quando alguém erra e humildade para reconhecer falhas, onde existe oração nos momentos de medo. Porque a verdadeira proteção não está apenas no que retiramos, mas no que permitimos crescer. Uma palavra de amor pode mudar o ambiente. Um pedido de perdão pode restaurar uma família. Uma oração sincera transforma desespero em esperança. Jesus ensinou que uma casa construída sobre a rocha permanece firme nas tempestades. O fundamento de uma casa não é o que aparece por fora, é aquilo que está sustentando tudo por dentro. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja sobre o que precisa sair, mas se existe espaço para Deus permanecer. Porque no final, uma casa verdadeiramente protegida não é aquela que possui mais coisas, é aquela onde Deus ocupa o primeiro lugar. Se esta mensagem trouxe reflexão, deixe seu comentário. Seu like ajuda o Escritura em Detalhes a continuar este trabalho. Lembre-se, mais importante do que construir uma casa perfeita é construir um lar onde Deus possa habitar.